Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro e hoje é um especial de Natal. Estamos realmente aí chegando nessa data tão importante durante toda essa semana e nós queremos que você, juntamente conosco, faça uma reflexão profunda sobre o nascimento de Jesus. E para falar desse tema, nós vamos, claro, usar a Bíblia Sagrada. Só que antes, eu quero lembrar você que nós temos um curso bíblico sobre profecias, Tempo de Esperança, onde fala sobre o grande conflito e as profecias de Daniel e Apocalipse. Nós queremos oferecer para você, é de graça, é só você mandar um e-mail para esse endereço que aparece na sua televisão ou telefonar para cá e nós enviaremos gratuitamente para você. Além disso, você pode nos seguir no Twitter. Nosso programa tem o Twitter, arroba Arena do Futuro. E aí, além disso, nós temos também o blog. O blog do programa é onde estão os vídeos, mensagens, agenda, informações. E você pode não somente navegar e visitar o nosso blog, como também colocar nas suas redes sociais o link para que outras pessoas recebam a palavra de Deus. O nosso blog está no site da Novo Tempo. Você entra no novotempo.com/Arena do Futuro e aí já estaremos conectados todos os dias, todo o tempo. Tá bom? Agora sim, preparados para falar um pouco sobre essa data tão importante, sobre não a data em si, mas esse momento em que o Brasil e o mundo para refletir, ou pelo menos para festejar ou para celebrar o Natal. Na verdade, logo de primeira mão, eu quero dizer a você que não se sabe com exatidão a data do nascimento de Jesus. Não se sabe. Essa data que se coloca aí como 25 de dezembro é uma data que, na verdade, não tem nada a ver com a data original do nascimento de Jesus. Os estudiosos, os teólogos que pesquisam mais profundamente o assunto, acreditam que Jesus poderia ter nascido entre março e abril, e não em dezembro. Mas nada nos impede de comemorarmos, ou de lembrarmos, ou de adorarmos a Deus nesse período de dezembro. Porque para nós cristãos, o nascimento de Jesus não é em um dia específico. Para nós cristãos, o nascimento de Jesus deve ser todos os dias no nosso coração e na nossa vida. Não é verdade? Ok, depois de esclarecer esse assunto, que é tão importante, lembre-se que a data ninguém sabe, o período que Jesus nasceu, a data exata ninguém sabe. Agora, o que nós sabemos é que ele nasceu. E isso é o mais importante. Jesus nasceu aqui. Agora vem uma pergunta muito curiosa, e como esse é um programa especial para o Natal, eu quero fazer uma reflexão com você. Por que Jesus nasceu? Jesus não poderia ser o nosso Salvador, estando ele no céu e permanecendo no céu, e de lá mesmo ele poderia coordenar, administrar as coisas e ser o nosso Salvador? Não, não poderia. Aconteceu o seguinte, de acordo com a Bíblia, de acordo com Gênesis 3, verso 9, quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus e a partir desse afastamento, o homem passou agora a ter uma certa resistência em estar com Deus, uma certa resistência em se relacionar com Deus, em adorar a Deus. O pecado causou essa ruptura e esse problema. Então Deus queria falar com seus filhos, Deus queria falar conosco, mas como diz Isaías 59, verso 2, o pecado fez uma separação tão grande que Deus até falava e continua falando, mas o pecado interrompe, bloqueia, de maneira que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Então Jesus Cristo veio aqui para nascer, para viver entre nós, e assim como um de nós, ele pôde conversar com os homens, tocar nas pessoas, abraçá-las, curá-las, e Jesus pôde implantar e ensinar e mostrar o reino de Deus. Então Jesus precisava vir aqui e se tornar um de nós. E a profecia, nós já falamos aqui em outros programas, mas como hoje é um especial, eu quero mostrar para você algumas profecias que se referem, que mencionam os detalhes do nascimento de Jesus e depois nós vamos entrar nos detalhes do significado da celebração e outras coisas mais que envolvem o Natal. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, verso 14,
é uma profecia messiânica. Esse texto fala exatamente do nascimento de Jesus, bem antes dele nascer. Esse texto fala do Natal, antes do Natal chegar. Veja só o que diz Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E diz claramente, a saber, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, a Bíblia Sagrada profetiza o Natal. O Natal já estava escrito 700 anos antes. E a Bíblia chega a dizer que Jesus nasceria de uma virgem, e o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando você passa 700 anos depois dessa profecia, você vê no Evangelho de São Mateus o cumprimento dela, ou seja, o Natal. Veja só, Mateus capítulo 1, versículo 21, 22 e versículo 23. Na verdade, eu vou ler a partir do 18, para ficar mais completo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Agora o verso 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora vem o verso 21, que é o cumprimento daquela profecia de Isaías 7. Olha o verso 21. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você viu que o evangelista Mateus, ele repete as mesmas palavras do profeta Isaías aqui, para dar a ênfase de que a profecia do Natal havia se cumprido, exatamente como estava escrito. Agora, essa profecia é a profecia que se refere ao Natal. E nós poderíamos citar outras profecias relacionadas a Jesus, ao seu nascimento e à sua vida. Por exemplo, eu quero relembrar uma coisa que muita gente já sabe, mas como a televisão tem telespectadores novos cada instante, eu quero mostrar para aqueles, especialmente, que ainda não haviam considerado ou analisado esse texto. Veja o que diz Miqueias capítulo 5, versículo 2. Miqueias 5, verso 2 é uma outra profecia muito curiosa. Ela revela algumas coisas que vão surpreender você, que nessa semana do Natal está no momento de reflexão, está com a família reunida, ali envolve presentes, envolve amigo secreto, envolve um almoço diferenciado, uma ceia diferenciada. Presta atenção nisso que eu vou mostrar na Bíblia para você. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata. Então você vê, o texto já começa falando de Belém, mostrando que a cidade que Jesus Cristo nasceria seria Belém. Você viu que na profecia anterior nós mostramos que Jesus nasceria de uma virgem, de Maria, e de fato aconteceu exatamente assim. Mas agora a profecia escrita muitos anos antes diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Aí vem, olha o texto, de ti, ou seja, dessa cidade, de ti, me sairá o que há de reinar em Israel. Então, já estava profetizado, inclusive, a cidade onde Jesus nasceria, onde aconteceria o Natal. E o verso 2 continua dizendo o seguinte, cujas origens, e essa expressão já ajuda a esclarecer que a origem de Jesus não é a partir do nascimento dele, ou seja, Jesus não passou a existir depois do Natal. Jesus existia antes do Natal. E isso é bom ficar bem claro para você. Por isso que o texto fala assim, ó, e cujas origens são desde os tempos antigos, vírgula, desde os dias da eternidade. Então, quando nós falamos em Natal, você precisa entender o seguinte, falamos em Natal, falamos do nascimento de Jesus segundo a carne, aqui na terra.
porque na verdade Jesus já existia antes. Jesus é eterno, como diz o texto, a origem de Jesus é desde a eternidade e não a partir do Natal. Mas o Natal é importante pelo seguinte, porque Jesus tornou-se um de nós, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. Então Jesus veio aqui justamente para nascer e para comunicar-se conosco e nos ensinar o plano da salvação. Mas quando Jesus nasceu, aconteceram algumas coisas interessantes, até um pouco antes dele nascer e até durante o período em que Jesus era criança, recém-nascida, aconteceram algumas coisas muito interessantes que vale a pena a gente ler e estudar na palavra de Deus. Então vamos fazer o seguinte, abra a Bíblia Sagrada comigo agora no Evangelho de Lucas. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas e esse Evangelho também fala do nascimento de Jesus, só que agora de uma forma bem interessante, diferente. Olha só, Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou lendo verso por verso e explicando para você. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Verso 2. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Olha o verso 4 agora. José, também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, Jesus e Maria foram lá também. Olha o versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias. Quando Maria e José foram para o recenseamento, para o alistamento, então, justamente naquele momento, completaram os dias, o período, os meses para o nascimento de Jesus. Justamente naquele momento. Aí vem o verso 7 que diz assim, e ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na hospedaria. Você sabe que na linguagem de hoje, hospedaria seria hotel, ou seria um local onde as pessoas poderiam passar uma noite, enfim, um tipo de hotel. Era uma hospedaria. E a Bíblia diz que Maria deu à luz a Jesus Cristo e o colocou numa manjedoura. Ou seja, Jesus nasceu numa estrebaria de animais e essa manjedoura foi uma forma que eles arrumaram ali, deram uma ajeitada naquele ambiente para que Jesus pudesse nascer. E a Bíblia diz por quê? Ela diz assim no verso 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe que essa frase é muito significativa e é muito forte também. Não havia lugar para José, Maria e Jesus na hospedaria. Por incrível que pareça, Jesus Cristo veio ao mundo e não havia lugar para ele nascer. Veja a ligação desse texto, eu vou até marcar esse texto aqui, marque aí na sua Bíblia também, marca porque nós vamos voltar nele. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em João, um livro depois. Estamos em Lucas, vamos para João, e eu vou lhe mostrar um texto muito, muito importante. João capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha o verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha essa frase, presta atenção nessa frase. Jesus, o verbo eterno, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para o seu povo, para a humanidade, veio para salvar a humanidade, veio para trazer esperança para a humanidade. Jesus nasceu, veio ao mundo para isso. Mas a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. E a prova, uma das provas de que isso aconteceu de verdade,
É o texto que a gente estava marcando, Lucas 2,7, quando fala assim, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Ou seja, Jesus teve que nascer junto aos animais, num lugar impróprio. Ele nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar na hospedaria. Agora aqui entre nós, estamos na época do Natal, né? Estamos no período do Natal, na semana do Natal. Será que hoje tem lugar para Jesus nas hospedarias modernas? Será que hoje há lugar para Jesus nas casas, nos lares, nas festas, nas ceias de Natal? Será que há lugar para Jesus hoje no nosso coração, na nossa vida? Quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele. Mas eu fico pensando, sabe o quê? As pessoas fazem festa, as pessoas comem, bebem, jogam, as pessoas fazem uma boa janta, uma boa ceia, e as pessoas colocam na mesa alimentos que estão até mesmo contrários à Bíblia. Ali tem alimentos que a Bíblia considera imundos, e tem bebidas alcoólicas, tem gente que fica bêbado no Natal. E as pessoas fazem então aquela árvore para fazer a brincadeira do amigo secreto. Até aí está tudo bem. O problema é que o verdadeiro aniversariante é deixado de lado. Já observou isso? E assim como eu li aqui em Lucas 2,7 e também João 10, verso 11, ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, porque não havia lugar para ele. Agora, será que nós hoje não estamos fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo erro do passado? O que é Natal para você? Natal é 25 de dezembro para você? Natal é comida, bebida? Natal é o que para você? Pensa nisso, porque na verdade o Natal é mais do que comida e bebida. O Natal é mais do que os presentes que trocamos entre nós. O Natal é Jesus. O Natal é salvação. O Natal é esperança. Amém? Eu tenho muita coisa para falar sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E eu vou fazer um intervalo agora e logo depois eu volto para continuar explicando e conversando com você a respeito do nascimento de Jesus. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Sabe que nós estamos aqui nesse programa que a gente já falou o nome, você já sabe, a Arena do Futuro, porque fala de profecias, mas especialmente essa semana estamos fazendo um especial de Natal. Essa é a TV Novo Tempo, é o canal da Esperança. Meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou pastor da Igreja Adventista e nós estamos fazendo esse especial pensando especialmente em você. Talvez você veio de longe visitar sua família, quem sabe de um outro país, onde você não tem acesso à TV Novo Tempo e agora chegou na casa da sua família, está aí todos reunidos para uma ceia, para um almoço, para uma confraternização de Natal. E eu quero então que você se sinta bem à vontade nesse canal que fala de esperança e que fala, claro, do Natal, porque Natal é sinônimo de esperança. Agora sim, nós terminamos o primeiro bloco falando de João 10, verso 11 e de Lucas 2, verso 7. Esses textos dizem, vou repetir para você pegar a sequência do raciocínio, diz assim que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E o outro texto diz assim, que Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para ele e para Maria e José na hospedaria. Agora, mesmo diante de todo esse imbróglio, esse problema, Jesus fez algo interessantíssimo, porque ele transformou o que seria um problema numa solução. E Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos. Sabe por quê? Jesus nasceu num lugar muito simples, eu diria até um lugar impróprio, por que não dizer sujo. Claro que eles arrumaram ali para Jesus nascer, obviamente, mas aquele local, aquela estrebaria não era um local adequado. Sabe por que Jesus nasceu ali? E aí está um significado muito curioso
e bastante forte para o nosso coração e para a nossa reflexão nesse dia, nessa semana. É que, assim como Jesus nasceu nesse lugar chamado estrebaria ou manjedoura, significa que ele pode nascer em qualquer coração. Significa que ele pode nascer em qualquer pessoa. Por quê? Qual a diferença do nosso coração para aquela estrebaria de animais? Os dois são sujos, não são? Lá onde Jesus nasceu era um lugar sujo. E o nosso coração, eu pergunto, como é? O que é que há dentro do coração do ser humano? De acordo com o livro de Romanos, o ser humano tem um coração pecaminoso, um coração sujo. Então, Jesus pode entrar no coração pecaminoso, numa vida, dentro de uma pessoa pecaminosa, e ele pode dar sentido a essa pessoa, ele pode mudar a vida dessa pessoa, ele pode dar esperança para ela. Esse é um dos significados, é uma das explicações porque Jesus nasceu na estrebaria de animais, para mostrar que ele pode entrar em qualquer vida, em qualquer coração, mesmo de uma pessoa que fuma, que bebe, que joga, que pratica adultério, uma pessoa que tem ódio, que tem inveja, uma pessoa que tem uma série de problemas, porque na verdade todos nós temos pecado, uns pecam mais, outros pecam menos, mas todos somos pecadores. Eu quero dizer que aí está a esperança do verdadeiro Natal, aí está a esperança do nascimento de Jesus. Jesus, quando nasceu, a gente podia dizer assim, nasceu a esperança, porque ele veio trazer exatamente isso para mim e para você. A Bíblia fala do nascimento de Jesus de outra maneira, fora essas maneiras que a gente já falou. Só que antes de eu citar o próximo texto, que vai ser do Evangelho de João, eu quero lembrar você que quando Jesus nasceu, pessoas vieram trazendo presentes para ele, não é verdade? Várias pessoas vieram trazendo presentes para Jesus, ouro, incenso, mirra e tal. O que significa isso? Bom, eu não vou entrar aqui no significado do ouro, do incenso e da mirra, porque isso é muito falado todos os anos. Eu quero falar uma outra coisa que não é muito falado. Veja só, hoje, nessa semana especialmente do Natal, você precisa dar a Jesus um presente. Não é ouro, nem incenso e nem mirra. O presente que Jesus quer de você também não é o seu dinheiro, também não é o seu salário, não são os seus bens materiais. O presente que você deve dar para Jesus nesse período, nessa semana, no Natal, é aquilo que você tem de mais valioso, é aquilo que você tem de mais importante. E o que você tem de mais importante, de mais valioso, não é o dinheiro, não são os seus bens materiais, porque mais importante que os bens materiais é você. Mais importante que as coisas são as pessoas. Jesus não nasceu aqui para salvar o dinheiro, o ouro, a prata, ou quem sabe os prédios, as casas, os bens materiais. Jesus nasceu aqui para salvar você. Então você vale mais que as coisas. Então hoje é o dia de você dar a Jesus um presente do Natal, que é o seu coração, a sua vida. Esse é o presente que devemos dar ao Senhor Jesus. Esse é o presente que Jesus merece e que Ele espera. Não apenas ouro, incenso, mirra, dinheiro, isso ou aquilo, e sim o seu coração, a sua vida. Veja só, quando nós falamos do nascimento de Jesus, falamos do Natal, a gente tem que lembrar de João capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 14. Veja só, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Escuta isso. E o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você vê que esse verbo é muito importante, porque diz o texto, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então esse verbo é o Criador. Mas o que a Bíblia fala a respeito desse verbo? Veja o versículo 14, que diz assim,
E o Verbo se fez carne. Aqui, o Natal de novo. Uma outra maneira de mostrar o Natal. Veja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que maravilha! Esse texto é incrível, não é? Você vê, uma outra maneira de você ver o Natal, porque normalmente, o que acontece no Natal? As pessoas veem o Natal e aí ficam falando o menino Jesus, o menino Jesus, o menino Jesus, o bebezinho Jesus, e o foco está no bebê. E alguns ainda falam assim, ai, tadinho do bebezinho. Assim, sabe, como se fosse alguma coisa no diminutivo realmente. Tadinho, que lindinho, sabe, nesse nível. Eu queria pensar com você, eu queria refletir com você e ajudar você a ver o Natal de outra maneira. O Natal é Jesus, ok? E Jesus aqui em João é chamado de Verbo. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando do Criador. O verso 3 fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. E no verso 14 fala assim, e o Verbo se fez carne. Então, amigo, o Natal não é para você ficar só com foco no bebezinho, no menino. Você tem que ter o foco mais amplo. Sua visão tem que ser um pouquinho mais ampla. Você tem que pensar que o menino que nasceu não era um menino qualquer. O menino que nasceu era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É o Verbo eterno. Aquele que nasceu é como diz a Bíblia, ele se fez carne, habitou entre nós e diz, glória como do unigênito do Pai. Amém? E para você entender João 1:14, quando ele fala, o Verbo se fez carne, habitou entre nós e tal, cheio de graça e de verdade, eu queria que você entendesse isso com a linguagem do profeta Isaías. Isaías capítulo 9 agora, capítulo 9 de Isaías, nós vamos ler o versículo 6. Toma nota desse verso, 9:6. Porque um menino nos nasceu. Então, é um menino. Mas veja como Isaías fala. E a nossa linguagem no Natal tem que ser a mesma aqui da Bíblia. Olha só. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Agora notem. O governo está sobre os seus ombros. Então, você vê, não é qualquer menino, né, meu amigo? O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o menino que nós estamos falando. Esse é o Natal que nós estamos falando. Esse é o Verbo eterno que estamos falando. É esse Deus Todo-Poderoso que se tornou um de nós, que veio ao mundo, que nasceu aqui. Ele se tornou um menino e nasceu entre nós, porque Jesus precisava ser um de nós para nos salvar. Mas lembre-se que antes dele nascer, ele já existia. Lembre-se que as origens dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Natal é muito mais que comer e beber, meu amigo. Natal é muito mais que amigo secreto. Natal é muito mais que amigo chocolate. Natal é o período, é o momento ideal para se tomar uma decisão por Jesus. Natal é o momento ideal para a gente se relacionar com aquele que deixou o céu, deixou a glória, deixou tudo de bom lá em cima e veio nesse mundo mau, pecaminoso, para então ser um de nós e nos salvar. Conta-se uma história de que nos Estados Unidos havia um homem que era apaixonado por peixes. Ele gostava muito de peixes. Então, como ele era apaixonado por peixes, ele começou a comprar aquários. Então, ele tinha vários aquários na sua casa. Mas eram aquários assim, pequenos, médios. E aquilo ainda não era suficiente para ele estar totalmente satisfeito. Então, ele resolveu fazer uma coisa ousada. Resolveu transformar um quarto da sua casa, um cômodo da sua casa, num aquário. Ele limpou aquele cômodo, revestiu de vidro e transformou num aquário. Um aquário gigante, onde ele poderia ter peixes pequenos, médios e grandes.
E ele tinha agora um aquário grande na sua casa. Ele alimentava os peixes, ele tentava mostrar o seu amor pelos peixes e a sua amizade pelos peixes. Mas uma coisa incomodava aquele homem. Todas as vezes que ele ia colocar comida para o peixe, os peixes fugiam dele. Todas as vezes que ele colocava a mão, tentava se comunicar com os peixes fugiam dele. E ele ficou com esse negócio assim na sua mente. Por que os peixes fogem de mim? Eu sou amigo deles. Eu gosto deles. Por que eles fogem de mim? Não entendo. E ele queria explicar aos peixes que não precisavam fugir dele porque ele era amigo. Ele queria o bem dos... Ele não ia matar nenhum peixe. Mas como falar isso para os peixes? Como explicar assim, ô peixe, por favor, não precisa fugir de mim, sou teu amigo. Quer dizer, não dá. Como vai fazer isso? Então ele teve uma ideia absurda, mas ele teve uma ideia. Ele pensou assim, só tem um jeito para eu falar para esses peixes que eu sou amigo deles e que eles não precisam fugir de mim. Eu preciso me tornar um deles. Eu preciso me transformar num peixe. Se eu me transformar num peixe, aí eu posso nadar ao lado do peixe e falar assim, ô peixinho, eu sou seu amigo, tá? Não precisa fugir de mim não. Bom, a ideia era fantástica, mas impossível. Como é que um homem pode virar um peixe? Pois é, embora isso fosse algo impossível, a ideia dele é uma ideia extraordinária, ou foi uma ideia extraordinária. O homem não pode se transformar num peixe, mas Deus pode se transformar num homem. Depois do pecado, o homem fugiu de Deus, vive fugindo de Deus. E Deus queria falar para nós que nós não precisamos fugir dele, que ele é nosso amigo, que Deus é nosso pai, que Deus quer o nosso bem. Só que o homem não entendia e não entende isso, e as pessoas tentam fugir de Deus até hoje. Então foi aí que entrou o Natal. Então Jesus tornou-se um de nós, o Emanuel, o Deus conosco. Como homem, ele pôde andar no meio dos homens. Ele pôde comer o que os homens comem, ele pôde beber o que os homens bebem, ele pôde ir onde os homens vão, ele pôde sentir o que os homens sentem, ele passou pela experiência de ser rejeitado como as pessoas são rejeitadas, ele passou pela experiência de ser humilhado como nós somos humilhados. Ou seja, Jesus Cristo sentiu na pele as consequências do pecado de todos nós. Por isso, Jesus Cristo pôde dizer para nós, na nossa linguagem, sobre o amor de Deus. E foi dentro desse contexto que Jesus falou assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus se revela e revela o Pai. E agora que Jesus não está mais na terra, como esteve na época do Natal, quando ele nasceu de Maria, ele deixou para nós a sua palavra. E a sua palavra é o guia seguro para que a pessoa consiga continuar entendendo, estudando e seguindo os passos do Senhor Jesus. Ou seja, tudo que ele queria falar para o homem, ele falou e deixou escrito, para que a gente pudesse ter a segurança, a direção do caminho certo que devemos seguir. Amém? Então, isso é o Natal, entende? É Deus se transformando em um de nós para, na nossa linguagem, falar o que ele queria falar antes, mas o homem não entendia por causa do pecado. Finalmente, ele fez o que tinha que ser feito e nós louvamos o nome de Deus, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, fez com que Jesus viesse ao mundo. É aquele texto, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse é um programa especial de Natal. E nós estamos tendo essa conversa franca, aberta, baseado na Bíblia, falando sobre o Natal. Depois do intervalo, eu quero falar com você outros aspectos curiosos do Natal. Até já! Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, hoje especial de Natal. Antes da gente continuar no terceiro e último bloco, eu queria mostrar para você mais uma vez o nosso curso bíblico,
Para você que está pela primeira vez acompanhando o nosso programa, esse é um DVD de 18 lições inteiramente grátis que fala sobre a Palavra de Deus para você fazer um curso na sua própria casa. É só você entrar em contato conosco pelo telefone ou por e-mail e nós enviaremos em sua casa esse DVD, esse estudo bíblico. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para a sua vida, tá bom? Agora sim, vamos continuar estudando sobre o nascimento de Jesus, que nós chamamos de Natal. No primeiro e no segundo bloco, nós falamos muito profundamente com textos, com profecias messiânicas, os seus cumprimentos e alguns dos significados do nascimento de Jesus, isto é, do Natal. E agora, nesse terceiro bloco, eu queria ter uma conversa franca com você a respeito de algumas coisas que a gente normalmente se envolve e faz no Natal. E a gente faz tão automaticamente, porque isso acontece todos os anos, que a gente não para muito para pensar. Mas você vê, mesmo depois de 2000 anos do nascimento de Jesus, um pouco mais, e embora as pessoas estejam comemorando numa data que não é a data oficial do nascimento de Jesus, mesmo assim, o Natal mobiliza o país. Já parou para pensar nisso? O Natal mobiliza o país. E eu queria fazer essa reflexão com você, porque isso me chamou muita atenção, especialmente depois que eu fui a Israel. Quando eu cheguei em Israel, olha, eu fui a Israel e fui também à Turquia. A Turquia eu fui porque lá estão as 7 cidades que a Bíblia mostra no Apocalipse, são as 7 igrejas do Apocalipse. Fui lá também. E também fui a Roma. E uma coisa me chamou a atenção nesses 3 lugares, que tem a ver com o Natal, por isso que eu vou falar aqui para você. Veja, nos Estados Unidos, primeiramente vamos falar de Israel, depois podemos falar até dos Estados Unidos também, mas primeiramente de Israel. Em Israel, você sabe que o povo de Israel não aceitou e não aceita Jesus até hoje, né? Até hoje, o povo de Israel não acredita no Natal. Para eles, Jesus, o Messias, o Salvador, ainda não veio. Então, o que nós cristãos cremos, eles não creem. Do jeito que nós cristãos acreditamos, eles não acreditam. Então, o que acontece? Quando os cristãos vão a Israel visitar aqueles lugares que a Bíblia menciona, por onde Jesus andou, para o judeu, aquilo ali é algo assim muito comum. Não significa nada para eles, absolutamente nada. Getsemane, nada. A Via Dolorosa, nada. Belém, nada. Para eles não significa nada. Mas o que me chamou a atenção é que eles vivem e ganham muito dinheiro no nome de Jesus. Não é curioso isso? Ou seja, o nome de Jesus, embora seja comercializado naquele país, porque a maioria dos turistas vão a Israel por causa de Jesus. O Jesus que eles não aceitam. Só que é o nome de Jesus, foi o nascimento de Jesus ali em Belém, foi a paixão de Cristo ali, foi a morte de Jesus na cruz, que fez com que as pessoas pudessem sentir esse desejo de ir a Israel. E hoje, muito do dinheiro que circula em Israel vem pelo nome de Jesus. Entendeu? Portanto, eles devem pensar ou devem entender que o nascimento de Jesus, o nome de Jesus, é que faz a diferença na vida daquele país, que faz a diferença na vida daquele povo, daquele lugar. A mesma coisa acontece na Turquia. Você sabe que a Turquia é um país muçulmano. Você anda nas cidades da Turquia e você vê mesquitas por toda parte e as pessoas são muito religiosas. Aliás, impressiona a fé e a sinceridade e a maneira reverente como eles fazem as suas reuniões, os seus cultos, se assim a gente pode chamar. Só que você sabe que nesse país muçulmano, eles também não creem em Jesus Cristo. Eles também não aceitam o Natal, a Bíblia, essa mensagem que os cristãos aceitamos. Só que tem uma coisa, lá na Turquia você tem 7 cidades que se chamam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cidades são 7 lugares muito visitados
extremamente procurados pelos cristãos do mundo inteiro. Por quê? Porque essas 7 cidades representam as 7 cartas que Jesus mandou à sua igreja em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Então, na verdade, esse país que também não crê em Jesus, acaba vivendo e ganhando muito dinheiro no nome de Jesus. Isso não é curioso? Sim, é curioso. E quando você vai para Roma, acontece a mesma coisa. Roma, você vai no Coliseu, onde foi um lugar de torturas, onde os cristãos foram torturados, onde muita coisa horrível aconteceu. Você sabe que Roma teve 2 grandes fases, a Roma pagã e a Roma cristã. E você sabe que quando Jesus Cristo nasceu aqui na terra, era Roma que estava dominando o mundo. Você sabe que a morte de cruz era uma pena de morte dos romanos. E você sabe que Pilatos era um governador romano, aquele que lavou as mãos e entregou Jesus. Você sabe que quando Jesus Cristo nasceu e quando os discípulos foram chamados, inclusive a morte dos discípulos, tudo que envolve Jesus, os discípulos, tudo aquilo estava sob o domínio de Roma imperial, de Roma pagã, entende? Então, depois da morte de Jesus, muitos anos depois, no período da Idade Média, Roma novamente se levantou, e agora Roma cristã, e os cristãos foram realmente perseguidos e torturados. Esse mesmo lugar, Roma e outras regiões da Itália, onde aconteceram terríveis torturas do período da Inquisição, etc., etc., essas pessoas hoje ganham muito dinheiro no nome de Jesus Cristo e no nome dos cristãos, dos mártires que foram assassinados por eles mesmos. Vejam que são coisas muito curiosas e aparentemente contraditórias. E por que eu estou falando isso? De Israel, da Turquia e de Roma. E poderia falar dos Estados Unidos? E poderia falar do Brasil? É porque a mesma coisa, em graus diferentes, acontece em nossos dias. Ou seja, para muitas pessoas, o que é o Natal? Nós somos cristãos, a gente crê no Natal, ou seja, a gente crê no nascimento de Jesus. Natal é nascimento de Jesus. O que acontece hoje no mundo cristão é diferente? Não é. Ou seja, hoje o Natal virou o quê? Virou comércio. As pessoas, na época do Natal, elas estão preocupadas em vender, vender e vender. E muitas dessas pessoas não são fiéis a Jesus. Muitas dessas pessoas não seguem a Jesus. Elas dizem, eu creio em Deus, ok, mas fumam, bebem, ou seja, não seguem a palavra de Deus, entende? Mas aproveita o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Então, na verdade, o nome de Jesus acaba mobilizando esse mundo inteiro. O nome de Jesus, o nascimento dele, o Natal, a paixão, a morte, a ressurreição, a promessa da volta dele, na verdade, o nome de Jesus acaba sendo o nome mais forte no mundo e que mobiliza praticamente o planeta como um todo. Agora, nós temos que parar um pouquinho e pensar diferente, concorda comigo? Temos que pensar um pouquinho diferente, porque estamos na época do Natal. E eu entendo, baseado na Bíblia, que essa é a melhor época para você fazer uma reflexão e para você, de fato, não só entender da maneira correta o Natal, mas se posicionar espiritualmente. É um bom momento para refletir e um bom momento para tomar decisões. Por exemplo, se Jesus chegasse perto de você hoje e pedisse a você um presente, sabe que presente Jesus pediria? Ele pediria assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. É isso que ele pediria. Dá-me o teu coração. Veja só que essa mesma frase pode ser entendida com outras frases sinônimas. Eu vou citar para você aqui um texto de um dos salmos que eu mais gosto, é o Salmo 37. Eu vou destacar para você aqui 2 ou 3 versículos que mostram exatamente o que a gente deve fazer nessa época do Natal. Veja só, Salmo 37, verso 3, diz assim, confia no Senhor e faze o bem. O que você acha? Veja, confia no Senhor e faze o bem. Então, essa época do Natal é uma época para você fazer essa reflexão. É uma época para você tomar uma decisão de mudar a sua vida. E mudar a vida como está escrito na Bíblia. Veja, confia no Senhor e faze o bem. Então, Natal
é época de você fazer o bem. Mas não é só na época de dezembro, porque Natal para nós não é em dezembro apenas. Natal para nós é todo dia. Então, nós somos cristãos todos os dias. Jesus deve nascer em nosso coração todos os dias. Por isso a Bíblia diz, confia no Senhor e faze o bem. Faze o bem não só no Natal. Dê a cesta básica, mas não só no Natal. Dê um presente, mas não só no Natal. Seja uma pessoa cristã, mas não só no Natal. Vá à igreja, mas não só no Natal. Vá à igreja todos os dias, ou melhor, todos os cultos, melhor dizendo, ou quando você entender que tem o culto, vai lá, vá à igreja. E o texto diz, confia no Senhor e faze o bem. Agora olha só o que diz a segunda parte do verso. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, o Natal é um período para esse tipo de reflexão. Alimenta-te da verdade. O problema é que os alimentos servidos no Natal não estão de acordo com a verdade. Não estão de acordo com a Bíblia. Um dos alimentos, entre aspas, que se usa muito no Natal é o porco, né? É o porco. Coloca o leitão ali em cima da mesa para comer. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o porco? Já leu? Você vai para Levítico 11, versos 5, 6, 7, 8 e 9. E a Bíblia fala que a carne suína é imunda. Quando Jesus veio à terra no Natal, e depois começou o seu ministério, Jesus expulsou os demônios de um homem e mandou os espíritos imundos para uma manada de porcos. Isaías 66, verso 17, e Isaías 65, versos de 3 a 5, dizem claramente que a pessoa não pode se alimentar da carne suína, nem dos seus derivados. Então, quando a Bíblia fala assim, alimenta-te da verdade, confia no Senhor, faze o bem, é porque Deus quer que o seu Natal seja um Natal verdadeiro, um Natal em família, um Natal com Jesus no coração, com os princípios de Jesus no coração. E finalmente, eu quero ler mais um verso com você. Só que esse verso eu quero ler com você depois que sentarmos ali na minha cadeira, na minha poltrona. Vem comigo, vamos sentar aqui para aquela conversa que temos no final de cada programa do Arena. Você na sua casa, eu aqui, estamos juntos. Estamos juntos de uma maneira mais amigável, mais próxima, mais íntima. Vem aqui mais perto, chega mais perto de mim, porque eu vou ler para você o Salmo 37, verso 5, para fechar essa reflexão que fizemos a respeito do Natal, a respeito do nascimento de Jesus. Salmo 37, verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso. Pode chegar mais perto, pode vir mais perto, venha. Aproxime-se de mim, porque eu vou orar por você. Esse texto que eu acabei de ler diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. O nascimento de Jesus aqui na terra, a vinda do Messias aqui, foi uma entrega, não foi? Jesus fez uma entrega, não fez? Claro, ele deixou o céu e veio aqui. Agora, hoje, nesse dia tão especial, nessa semana tão especial do Natal, faça isso. Faça uma entrega também. Entrega seu caminho, entrega seu coração, entrega seu marido, entrega sua esposa, entrega seus filhos, entrega a família, reúna a família, faça uma oração, leia a Bíblia, faça um culto, louve a Deus. A celebração do Natal é isso, é você colocar Jesus em primeiro lugar, é colocar Jesus como centro e não as coisas como centro. É um momento de família, de celebração, de adoração, é um momento de decisão, de entrega. Se você quer fazer do seu Natal um Natal bíblico, um Natal correto, um Natal ideal, eu vou orar por você. Eu vou entregar sua vida nas mãos de Deus. E se você quiser saber mais a respeito desse assunto, se você quiser saber mais a respeito do Natal ou a respeito da Bíblia, se quer conhecer mais a respeito desses temas, todos que temos apresentado aqui, você pode entrar em contato com a gente, pedir o seu curso bíblico. Você pode também entrar em nossos sites e blogs
e nós colocamos para você na tela, para que você conheça mais e mais da palavra de Deus. Agora, se você quer fazer isso que a gente leu, uma entrega, fazer do seu Natal o verdadeiro Natal, colocar Jesus como centro, valorizar o que a Bíblia chama de Natal e reconhecer que Jesus é muito mais que um menino, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, então faz o seguinte, manda um Twitter para o nosso programa. Nosso programa tem um Twitter que é @Arena do Futuro. Manda ali e diz assim, eu quero viver o verdadeiro Natal. Ou seja, se você não acha a frase muito grande, cria uma outra frase, dizendo que você entendeu o verdadeiro significado do Natal, que você quer viver o Natal bíblico, de acordo com a vontade de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque hoje nós estamos num especial de Natal. É uma semana importante, é uma semana onde as famílias se reúnem, onde as famílias passam a viver um momento de reflexão mais profundo. E por isso agora, Senhor, eu quero orar por essa família reunida. Quero orar por esse casal. Quero orar por essa pessoa que está sozinha, que não tem ninguém no Natal junto com ela. Essa pessoa que está em solidão, que está sentindo um vazio no coração. Por um lado, uma família está feliz. Por outro lado, outra família está triste. Mas nós oramos por todos, para que Jesus Cristo venha nascer, venha habitar no coração de cada uma dessas pessoas, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.